Eu fiquei hoje de fora de um trade de compra no índice e adivinha só, ele explodiu para cima. Quero falar com vocês sobre isso agora. Eu vou direto ao ponto. O mercado já começou consolidado. E o que isso significa dizer é que a barra 2 ela não rompeu a máxima ou a mínima da barra 1. Isso aí já é um sinal de alerta. Por quê? Nesse cenário, você não sabe se o mercado terá força para romper para cima ou para baixo, mesmo que apareçam gatilhos certos na região correta. Nesse contexto mesmo, vimos vários gatilhos compradores na região de fundo, com bastante pavio inferior. Entretanto, o preço pagou o alvo técnico, segurou na máxima do dia e voltou para estopar os compradores. Ou seja, mesmo quando parecia uma boa oportunidade de compra, o preço foi contra, pois não havia ainda uma força estabelecida nesse cenário. Agora vamos entender então o porquê isso acontece. Quando o preço abre dessa forma, ele já abre mostrando disputa entre compradores e vendedores. Imagine só que isso é como se fosse uma corda, um cabo de guerra, puxado para os dois lados ao mesmo tempo. É difícil, nesse contexto, prever quem irá ceder primeiro. E mesmo que o mercado ele mostre para você gatilhos interessantes, esse contexto de indecisão ou acumulação pode acabar invalidando tudo. E o que aconteceu nesse cenário? Como te falei, o preço pagou o alvo técnico, voltou e começou a tentar romper fundos. Essas tentativas de rompimento geraram vários alargamentos de fundo e mesmo assim o preço não conseguiu de fato fazer um rompimento dos fundos, ou seja, 2 fechamentos consecutivos, e continuou descendo nesse contexto de indecisão. Até que em um desses contextos de alargamento, ou seja, em um desses fundos, como vocês podem ver, o preço começou a segurar nessa região. E no gráfico de 3 minutos começou a deixar muitos gatilhos compradores. É nesse momento que você fica logo assim com um alerta ligado. Será que eu devo comprar? Será que eu devo fazer essa operação? Porque os gatilhos estão ali aparecendo. Nessa hora, eu alertei os meus colegas lá na comunidade do Zap e disse para eles, olha, tá aparecendo vários gatilhos aí compradores no fundo desse alargamento, só que eu não entrei nessa operação. E por quê? Você deve se perguntar. Bom, apesar de aparecer gatilhos compradores em região de fundo, o cenário do mercado ainda era o mesmo da abertura. Ou seja, o preço ainda permanecia indeciso, com os vendedores tentando romper os fundos, mas os compradores conseguindo segurar e absorver todas essas vendas. Nesse cenário, então, a disciplina falou mais alto. Eu fiquei de fora dessa operação e adivinha só, o preço andou para cima mais de 10 vezes o risco dessa operação. Foi o rabo do movimento, o início da tendência. Então o que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: no day trade não é sobre somente saber entrar nas operações quando elas parecem boas. É também saber ficar de fora e decidir isso de maneira consciente quando o contexto não está tão claro ou tão favorável. A grande sacada aqui é que mesmo que o preço tenha andado muito depois, não significa dizer que a decisão inicial de não entrar nessa operação estava errada. O mercado ele poderia ter continuado caindo ou até mesmo fazendo mais alargamentos de fundos. Saber agir com disciplina é o que separa
um trader profissional de um trader amador. E claro que depois que o preço andou muito, é muito fácil julgar, dizer, mas Dimitri, ali tinha muita confluência, olha os gatilhos que estavam ali, o volume estava alto, tinha média móvel de X, de Y, daquilo, IFR, ISI. Só que, na hora, tomar as decisões certas envolvem muito mais do que estratégias, gatilhos, médias móveis ou volume. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o like e se inscreve para não perder mais dicas práticas como essa. E me conta aqui nos comentários se você já passou por um contexto como esse de ficar de fora de uma operação que simplesmente andou muito depois que você não entrou. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!